Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Deltan Dallagnol. O jornal esquerdista ataca Moraes e STF. Assistam essa matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Depois de Bolsonaro ser preso, agora o STF vai ser contido, é? É isso mesmo? Você não vai acreditar nesse artigo que saiu no jornal O Globo detonando o STF, mas que reproduz essa visão aí. Então, gente, tá viralizando nesse exato momento nas redes sociais uma coluna polêmica da Malu Gaspar, do jornal O Globo, que detona o STF. E vamos analisar agora em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o que ela disse que tá causando tanta polêmica. Segundo, vamos ver como que ela mostra algumas das ilegalidades mais absurdas de Moraes e do STF. E terceiro, eu vou te mostrar como tem gente na direita atuando com sucesso contra a falta de limites do Supremo. Ainda que seja, vamos reconhecer, um sucesso possível, limitado. Mas é algo que a gente tem que comemorar e reconhecer hoje em dia no meio do caos em que nós vivemos. E isso vai te trazer aí um gostinho de esperança, ainda que seja uma amostra, um sabor do país que nós queremos. Então esse é o nosso encontro Um Novo Brasil. É um espaço para quem ama o país e acredita na transformação. Aqui nós mostramos assuntos do momento como esse e também as batalhas e vitórias do time do Novo, que segue firme contra os abusos do governo Lula e do STF. E bora então direto para o nosso primeiro ponto, analisando aqui essa coluna que saiu hoje no Globo, da Malu Gaspar, com o seguinte título: Depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Quê? Como assim? Depois de superar o golpismo, agora contém o Supremo? Esse título está aparecendo naquele editorial da Folha de São Paulo de um tempo atrás, que dizia algo como: agora que Bolsonaro está preso, agora dá para conter o STF e seus abusos. Gente, isso gera de cara já uma imensa indignação. Mas tem coisa boa na coluna e, como você vai ver, essa aqui não é a opinião da colunista. Ela reproduziu aqui para criticar. Olha isso aqui. Uma das ideias que passaram a ser repetidas, ou seja, por outras pessoas nos últimos dias, é que, fim do julgamento, está na hora de o Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer comedimento. Embutido nesse raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Alexandre de Moraes em especial, foi além das suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, né? Foi por uma boa causa, mas agora chega. Opa, então a gente vê a razão da polêmica. A razão pela qual esse artigo viralizou. A Malu, ela reproduz aqui um modo de pensar da esquerda, do grande establishment político e midiático do Brasil, que não é o modo dela pensar aqui, ela está reproduzindo. Ela fala uma das ideias que passaram a ser repetidas. E que ideia que é essa? A de que vale tudo para prender o Bolsonaro e punir o golpismo, ou seja, tudo bem você violar a lei e quebrar as regras do Estado democrático e de direito se for contra o bolsonarismo. E esse é um modo absolutamente deturpado de pensar. É ilegal, é ilegítimo, de o fim justifica os meios, que é perigoso e inadmissível em uma democracia, porque pode ser usado para justificar todo tipo de atrocidade, como tem sido. E o pior é que esse trecho ele revela que todo mundo sabe muito bem que o STF está errado, mas está todo mundo fazendo vista grossa porque era contra o Bolsonaro. E veja bem, agora que ele está preso e cumprindo pena, aí agora ninguém mais consegue defender o Moraes. Todo mundo quer colocar o Supremo de volta no seu quadrado, o gênio de volta na lâmpada. E aí, indo para o segundo ponto que eu prometi sobre as ilegalidades que ela expõe, dá uma olhadinha aqui nesse segundo ponto nosso aqui, em que ela coloca o dedo na ferida. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses sem acusação formal, a morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para casa de tornozeleira, a manobra que transferiu para a turma e tirou do plenário o julgamento do ex-presidente serão sempre apontadas como macros do processo.
Ela cita uma série de absurdos aqui que parece até distantes no tempo, mas, gente, gravíssimos. Vamos lembrar da gravidade disso? Quando ela diz que uma das falhas do Supremo foi prisão preventiva por meses sem acusação formal, um desses exemplos é o do Mauro Cid, que foi preso por meses e só foi solto no momento em que ele decidiu delatar o Bolsonaro. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. As pessoas só ficavam presas por 30 dias, 35 dias, senão elas eram soltas ou então acusadas. Ninguém ficava preso sem acusação formal, como aconteceu com o Mauro Cid, com Anderson Torres, com muita gente. Dezenas de pessoas. Teve gente que ficou mais de um ano presa sem acusação. Isso é absurdo. Isso, aliás, é tão absurdo que, na fantasia de Gilmar Mendes, quando ele achava que isso acontecia com a Lava Jato e não acontecia comprovadamente, Gilmar Mendes chamava isso de tortura. Vocês lembram? Confere aqui comigo esse momento memorável. Esses 20 segundinhos são memoráveis que vale a pena sempre a gente rever. Olha aí, ó. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Só que isso se aplica para o STF, não para Lava Jato. Outro exemplo que a Malu cita rapidamente é a morte na cadeia de um dos réus que poderia ter ido para casa de tornozeleira. E essa pessoa é de carne e osso e ela se chama Crezão. Ele tinha um parecer de soltura da PGR na mesa do Alexandre de Moraes e, por evidente negligência, não foi analisado, não soltou Crezão e ele morreu por causa de uma comorbidade de saúde. E vamos ver agora um sucesso contido, indo para o nosso terceiro ponto, mas que é assim um sucesso da direita contra abusos do STF. Mas olha, se você também fica indignado com tudo isso, como eu fico, para a nossa indignação chegar mais longe, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrevam aqui da Malu Gaspar, a conclusão da jornalista. Olha aí, ó. Protegidos pela capa de heróis da democracia, os supremos magistrados foram aos poucos derrubando os controles para se tornarem intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que comedimento vai acontecer sem custo equivaleria a comprar, a essa altura, um CDB do Banco Master. Tem tanta credibilidade essa ideia de que o Supremo vai se autoconter, quanto a gente tem confiança em comprar um CDB do liquidado pelo Banco Central Banco Master, cheio de fraudes. Gente, os ministros do STF atualmente são intocáveis, a verdade é essa. Nós temos uma república com funcionários públicos que não podem ser responsabilizados por nada que eles façam. O grande problema da conclusão da jornalista é que ela acredita que esse problema seria solucionado por mais comedimento. E ela aponta que isso está errado. Ela aponta o problema e a solução. Ela fala, olha, achar que comedimento vai resolver, não vai. Está errado. Nós não precisamos de comedimento. Aliás, nós precisamos de comedimento, mas nós não vamos alcançar esse comedimento, como ela disse, sem custo. O que nós precisamos é de responsabilização. E para isso, nós temos que tirar da gaveta o impeachment dos ministros do Supremo. E um dos partidos que mais atua nesse fronte com esse objetivo é o Partido Novo, que está lá junto com o PL lutando por isso. E o Novo, ele age não só para conseguir o impeachment, mas também para colocar freios nos abusos do governo Lula e do STF em várias frentes. É o partido, é o time que mais representa contra o Alexandre de Moraes e é o que mais vota contra o Lula lá no Congresso Nacional. E um exemplo disso é esta vitória aqui do Novo dessa semana. Olha aí, ó. Leia aqui comigo. Urgente. Conselho de Ética da Câmara acolhe representação do Novo contra Lindenberg Farias por intimidar a oposição com ações judiciais. A base é uma ação do petista contra o deputado Marcel Van Hatten e estão pedindo a suspensão do mandato do Lindenberg Faria por quebra de decoro parlamentar. O Lindenberg, gente, o lindinho do Odebrecht, é um dos maiores colaboradores do regime de abusos do Moraes. Inclusive, todas as decisões cautelares recentes do Moraes contra o Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar, foram tomadas por conta de petições dele, direto ao ministro, como se ele fosse o PGR, e que Moraes tem usado para cometer seus abusos. Então a gente vê que o que a gente tem aqui problemas imensos, mas ao mesmo tempo tem guerreiros como o time do Novo fazendo tudo o que dá, inclusive com soluções indiretas como essa, para tentar frear os abusos do Supremo, frear essas petições absurdas que o Lindenberg Farias fica apresentando,
frear isso, para, consequentemente, frear também uma atuação abusiva do Supremo. E ver gente lutando por nós, usando todos os instrumentos, mesmo quando é tão difícil, isso nos traz um gostinho de esperança. Que nós possamos encher o Congresso de mais gente assim, gente como Marcel Van Hatten, como esse time do Novo lá. E se você também ficou feliz em saber que tem gente que luta e que não desistiu, venha você também lutar junto conosco. Vem fazer parte desse time de guerreiros do time do Novo. Filie-se agora acessando deltandallagnol.com.br. E vamos para o site Conexão Política. Impacto ambiental. Greta usa coloração verde para manchar canal de Veneza na Itália. Tática da extrema esquerda durante investida da causa ambiente virou assunto na imprensa internacional. Um dos canais de Veneza amanheceu tingido de verde depois de uma intervenção realizada pela ativista Greta durante passagem pela Itália. A investida, que marca o Novembro Verde, que é uma agenda global adotada pela extrema esquerda, utilizou corante supostamente ainda desconhecido e foi registrada por moradores e turistas. O uso do corante verde foi descrito pelos ativistas como um ato de alerta para que chamam de emergência climática permanente. A Prefeitura de Veneza informou que equipes técnicas foram acionadas para avaliar a substância e verificar eventuais efeitos na qualidade da água e na fauna aquática. Até o momento não há registro de danos. O ataque ainda foi rechaçado por minar áreas tombadas, sobretudo cidades que receberem demanda alta do turismo e da preservação histórica. Greta não se pronunciou oficialmente sobre a investida, mas integrantes do movimento afirmam que novas ações devem ocorrer durante as próximas semanas na Itália e outros países da União Europeia. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.